minutes, Danisa sharing project Pakistan. After I will preach the gospel. Nesse momento, Danessa vai compartilhar um pouco do projeto Paquistão. Em seguida, eu vou pregar a palavra do Senhor. Amém. Glória a Deus. Graça e paz, igreja do Senhor. Amém. Gente, quantos de vocês aqui já nos conheciam? Levantem as mãos para saber. Amém. Foi bom estar com vocês enquanto casais na igreja. Vocês são maravilhosos, muito receptivos e cheios do Espírito Santo. Aleluia. Louvamos a Deus pela vida de vocês, pela vida do pastor Josivaldo. Eu ainda chamo ele de Sinho, mas isso é coisa da infância. A gente acostuma, né? Verdade. É uma alegria para a gente estar aqui hoje, especialmente com a minha mãe aqui com a gente, nos honrando. Ela é a flor mais linda do Jardim de Jesus. E com esse homem de Deus. E eu queria contar para vocês só um pouquinho, para vocês entenderem como que começou a Missão Paquistão. A gente tem mais ou menos 2 anos e meio de casados, né? E a Missão Paquistão começou uma unidade e um propósito de Deus nas nossas vidas, através do nosso casamento, que gerou a continuidade da missão, que era para ser uma missão temporária, e se tornou uma missão permanente. Não é nem sequer de longo prazo, porque a gente não se vê voltando para o Brasil em 10 anos. A gente vai gastar toda a nossa vida na nação paquistanesa. A gente volta para poder visitar vocês, tá bom? Mas a gente tem um chamado para lá. Lá é o nosso lugar agora, amém? Mas como vocês viram, a gente tem ele aqui usando a bandeira do Brasil e eu trazendo a do Paquistão, porque estamos em unidade no corpo de Jesus. E esse foi o dia do nosso casamento. Foram 3 dias de casamento muito bonitos, uma tradição diferente da nossa. Primeiro dia você só se casa com a família do seu marido ou da sua esposa, e ainda não está casado com o marido e com a esposa. Depois, casa com a família no primeiro dia. Entenderam, né? Aquele que não está satisfeito com a sua sogra, vá para o Paquistão, que tudo vai mudar lá. Ela lá é a sua mãe. Então, vocês se amam. Antes de amar o amado, você tem que amar a família do amado. Ou da amada. Tá? Fica a dica, hein? A nossa cultura demonizou a coitada da sogra, não foi, gente? Mas sogra é bênção na vida da gente, amém? Segundo dia você casa de vermelho. Aí você se casou com o seu marido, mas a consumação do casamento só vai se dar no 3º dia, quando você se casa de branco. E quem é mais afortunado chega a durar 7 dias essa cerimônia. Tá vendo? Pois é, aqueles que estão aí esperando no Senhor por um casamento, recebam em nome de Jesus essa unção, amém? Você vai casar com 3 dias de festa, aleluia. Ah, o povo aqui no Brasil fica, né? É verdade, gente. A gente estava falando hoje sobre essa questão de como as culturas são diferentes, né? Por exemplo, meu marido se casou com 36 anos, literalmente esperando no Senhor. O primeiro beijo que ele deu na vida dele foi em mim. 36 anos. Coisa linda, né? Aqui na nossa cultura, Deus 18, Deus 20, Deus 25, você já acha que está encarado para sempre, né? Lá as pessoas não têm essa pressa de casamento, eles esperam mesmo o Senhor. E eu falei, hoje a gente conversando, eu falei assim, é porque a cultura lá, todos usam roupas assim, largas, sem decote, sem nada justo. Eu acho que isso inibe essa questão. E a gente aqui tem essa cultura brasileira muito sensualizada. Então, quando dá os 18, 20 anos, a gente já quer casar desesperadamente. Mas, só para mostrar um pouquinho para vocês como foi o começo, né, o nosso casamento. Passa mais um, então, John. E agora vamos falar um pouquinho de onde está o Paquistão. O Paquistão está ali na Ásia, naquela parte amarelinha. Ele fica aproximadamente no centro ali da Ásia. E ele está localizado na janela 1040, que é a janela de perseguição mundial, mas também, o que é mais importante do que a perseguição, é que é o lugar onde está a maioria das pessoas que não conhecem Jesus, porque nunca ouviram falar de Jesus.
Então, ali estão o que a gente chama de povos não alcançados, que ninguém nunca foi lá falar do Evangelho para eles. E precisamos ir, amém? Por que precisamos ir? Porque Jesus virá, breve Ele virá. E depois que Ele vier, não tem mais missão para fazer, acabou a missão, tá bom? Não precisa mais de missionário, nem de pastor, Jesus voltou, Jesus vai ser o pastor sumo, sacerdote supremo, todo mundo vai ser ovelha e filho. Então esse é o momento da gente ir e pregar Jesus para quem ainda nunca conheceu Jesus. A gente tem o Paquistão como o 5º país mais perseguido por causa do Evangelho. Mais uma vez ele ficou em 5º nesse ano, agora de 2021 já saiu a lista de perseguição do ano passado. Passa mais um então, John. Exemplos de perseguição. Mulheres atacadas com ácido porque se negam a casar com homens de fé muçulmana. E aí, como vingança, atacam as mulheres para elas ficarem deformadas no seu rosto e não se casarem mais com ninguém. A gente tem crianças também passando pelo mesmo problema. São as maiores vítimas de ataque com ácido. Passa mais um. A lei da blasfêmia, que condena não só a irmã Asia Bibi, que foi condenada a 10 anos de cadeia seguido de morte numa forca, mas condena muitos cristãos. Desde 92 essa lei existe no Paquistão. Tudo pode ser blasfêmia. A lei não diz o que é, não diz o que não é. Então, se você falar, Jesus é o Filho de Deus, você é blasfemo, porque para o muçulmano, Deus não tem filho. Você falar que Deus tem um filho, ele vai perguntar, mas o que aconteceu? Ele desceu na terra e se juntou a Maria para fazer um filho? Então, qualquer coisa, mais simples que seja do cristianismo, pode soar como uma blasfêmia, te levar para a cadeia e custar até a sua vida. Outra realidade comum para meninas, especialmente adolescentes e jovens na faixa de 9 a 23 anos, é o sequestro. O rapto da menina, levada para uma mesquita, forçada ao casamento islâmico, forçada à conversão islâmica, e, em seguida, aquele mesma pessoa que raptou a menina, leva ela, já como esposa, sai de dentro da mesquita com ela como esposa, e então consuma-se o casamento. Em outras palavras, a gente está falando de uma rede de pedofilia, porque meninas, após a primeira menstruação, a menarca, elas já são consideradas mulheres. E a maioria desses sequestros e raptos acontece com essa faixa etária de 9 a 14 anos. Essa é uma realidade que a gente tem lutado para mudar. E essa menina, a Azul, ela foi sequestrada há 3 meses atrás. Para a glória do Senhor, agora ela já voltou para a casa dos pais. Glória a Deus. Eu quero agradecer a todos que oraram. Nós enviamos a mensagem para orar pela vida dela para muitas pessoas. E eu quero te convidar a ir mais fundo na igreja perseguida, a ser um intercessor da igreja perseguida, a receber essas notícias e não apenas receber e falar, meu Deus, que terrível, mas a receber, dobrar os teus joelhos e orar para que o Senhor possa ajudá-los. Amém? Passa mais um. A questão da escravidão humana ainda é presente no Paquistão. As leis não ajudam, não há estatuto da criança e do adolescente. Crianças trabalham como se fosse gente grande, a partir de 4 anos de idade. Crianças são dadas como pagamento de dívidas ainda no Paquistão. E coisas assim como venda de órgãos para poder se livrar de um período de escravidão acontece no Paquistão. Tudo isso é uma realidade muito difícil. E como é que a gente faz para intervir? Né? A gente vê famílias cristãs desesperadas porque não tem como pagar a dívida que adquiriram com o dono da fábrica de blocos onde eles são escravizados. Você tem que pagar aluguel de onde você mora. Ao redor da olaria existe uma espécie de alojamento bem precário. E, ao mesmo tempo, você tem que se alimentar, ganhando 2 centavos para fazer um bloco. É muito difícil conseguir fazer as duas coisas. Então, gera uma dívida. E essa dívida não paga, ela é cobrada sob ameaça de morte. Se você não tem como pagar em dinheiro, você vai pagar com mão de obra de um dos seus filhos. Um paquistanês tem, em média, 10 filhos.
porque lá é proibido o uso de qualquer método contraceptivo, especialmente a pílula. Então, é normal que uma família tenha 10 filhos, isso é bem comum lá. E para essa criança não ser levada, a gente tem que intervir. Tem pais que vendem um rim para não entregar os seus filhos. Um rim no mercado negro vale R$6.000. E ele ali consegue pagar a dívida que ele tem e sair daquele lugar. Se ele permanecer ali, a escravidão vai voltar, o ciclo vai voltar, o dinheiro vai acabar e ele vai voltar a ser escravo junto com seus filhos. Se ele morrer, a dívida passa para o filho. E aí a gente tem criado o nosso projeto chamado Resgate, que é para negociar dívidas de famílias cristãs com donos de olaria e depois tirar a família dali e levar ela para trabalhar dignamente em um outro local. E o Senhor tem nos dado graça de conseguir fazer esse tipo de mudança social no Paquistão. Para a glória do Senhor. Passa mais um, por favor, John. As Bíblias são proibidas em muitos países. No Paquistão pode-se ter Bíblia, só não pode dar a nenhum muçulmano uma Bíblia, um exemplar dela. E você não pode pregar para ninguém a respeito do cristianismo. É proibido a pregação no Paquistão. Se te pegarem tentando convencer um muçulmano sobre Cristo, você se enquadra na lei da blasfêmia e você vai morrer por sua pregação. Então, pregamos quando o Espírito Santo nos manda. Nós fazemos toda uma introdução àquela família, para depois, quando a gente pega intimidade e amizade com aquela família, falar a respeito do Filho de Deus para eles, através de projetos de educação e evangelização. Amém? Passa mais um, John. Então, igrejas são bombardeadas, cristãos também são mortos, são torturados, perdem direito às suas propriedades, perdem direito às suas casas, empregos. E se ele for um muçulmano e se converter ao cristianismo, ele, no mínimo, vai ser expulso da sua família, mas ele também pode ser morto pela própria família, chama-se crime de honra, e a família não vai ser punida, porque está no código, na Constituição do Paquistão, que se for um crime de honra, a família não tem nenhuma punição a receber. Essa é a realidade dos cristãos no Paquistão. Hoje são 260 milhões que estão sendo perseguidos em todo o mundo. Mas eu quero que você abra a palavra do Senhor no livro de Romanos, no capítulo 8, no verso 35. Romanos 8, 35. Todos encontraram? Amém? Diz a palavra do Senhor, Romanos 8, 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas indo para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos e nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, e nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer criatura pode nos separar do amor de Deus, que está em Jesus, nosso Senhor. Amém? Essa é a missão de cada um dos cristãos. Não tema aquele que pode fazer mal a você, ao seu corpo. Antes tema aquele que pode colocar a perder a sua alma. Nós estamos lá, dados como oferta e sacrifício diante do Senhor. E aconteça o que acontecer, o nome dele será glorificado. É perigoso? É. Abrir mão da vida aqui para viver uma vida lá missionária é uma grande renúncia, sim. Mas nada se compara
a você viver uma vida com propósito. É muito melhor a vida que eu tenho hoje do que a vida que eu tinha 5 anos atrás. Eu trabalhava durante 12 horas em uma empresa, eu me formei em administração, eu era gerente de um departamento financeiro em São Paulo, eu consegui conquistar as coisas que eu gostaria de ter conquistado, e eu me vi frustrada ao final daquilo. E o meu chamado hoje me faz uma pessoa plena. Isso quer dizer que todo o tempo eu estou sorrindo? Não. Tem dias que eu choro, mas isso não é significado de infelicidade. Deus nos molda a cada dia, através de situações difíceis, e também Deus nos dá refrigério através de vitórias. Isso vai acontecer na vida de qualquer cristão, não é diferente como missionário. A felicidade está e consiste em você saber que está fazendo aquilo para o qual Deus te criou para fazer. Amém? Passa mais um, John. Olha lá, a igreja, os cultos e o batismo. Se você tocar na imagem, aparece um play, John. Tenta aí, por favor. Coloca o mouse sobre a imagem, vê se aparece um botão de play. Isso, passa esse daí para a gente ver. Aí foi esse ano agora, que passou 2020, o nosso batismo. Agora no mês de maio a gente vai ter um novo batismo. É, esse daí. Passa? Isso, agora acho que é só o áudio. Tá bom. Uma senhora de 99 anos, essa senhora foi batizada junto com desejar segui-lo até o fim, confessar seu nome. Eu não o neto dela também foi batizado. E assumir as consequências desse amor, seja onde for. E o muçulmano, que é dono dessa fazenda, que emprestou pra gente esse tanque de irrigação da fazenda para a gente fazer o batismo, também foi batizado o ano passado, para a glória do Senhor. Agora eu vou mostrar para vocês igreja no Paquistão. Esse vídeo do lado, John. Essa é a igreja que nós temos na cidade de Cariana. Nós temos apoiado o pastor dessa igreja e mais 4 pastores. E tudo que eles têm lá é os muros da igreja. Esse é o louvor lá do Paquistão, os instrumentos, como vocês viram, são diferentes dos nossos, parece um acordeão em cima de uma mesa, eles tocam. Mas o que eu quero dizer é que a igreja somos nós. A igreja não significa porque ela é grande ou pequena. Eu glorifico a Deus por essa igreja tão linda, que vocês estão há tanto tempo com amor construindo. Mas um pastor de Salvador nos mandou uma mensagem e disse assim: irmã, ore por nós, porque nos colocaram em uma igreja que sofreu um incêndio e agora a gente não sabe o que fazer. Eu falei: pegue toda a sua igreja, que são os membros, vá para a praia que fica em frente da igreja e comecem a adorar e façam culto na praia. Olha que coisa chique. Quando eu era criança, meu sonho era ir para um luau na praia. Nunca tive. Agora, a importância da gente entender que a igreja somos nós, não mudou. Amém? Se tirássemos as paredes, o teto, o piso, as cadeiras desse lugar, continuaria sendo igreja? Porque a igreja somos nós, amém? Agora passa mais um, acho que já está terminando. Para o próximo slide. É o próximo slide. Aí tem uma reflexão para nós, né? E se fôssemos nós na igreja perseguida, estaríamos suportando a perseguição e a aflição? Perseverem em seguir a Deus aqui no Brasil. Porque pense comigo
que lá está bem difícil servir a Jesus, mas eu vou te falar uma coisa, existe uma frieza espiritual rondando a nossa nação, que é mais perigosa do que um terrorista muçulmano. Fiquem firmes e constantes no Senhor, perseverem até o fim no Senhor, não se deixem abalar. Entendam que há uma base que forma a igreja é formada por comunhão, não deixe de congregar. A igreja é formada pela palavra de Deus, não deixem a palavra, o estudo, a instrução, a Bíblia do Senhor. Não deixem os pilares fundamentais do cristianismo. Se vocês se mantiverem no básico do cristianismo, vocês vão estar firmes. Eu me preocupo porque eu vejo igrejas, e não é a sua igreja, mas eu vejo igrejas que as pessoas levantaram tantos artifícios dentro da igreja, que eu me pergunto se elas ainda têm a base fundamental do cristianismo. Não mudou, o cristianismo continua tendo uma cruz para você carregar e renúncias para você fazer todos os dias. Mas também continua havendo uma coroa esperando por você no céu de eternidade. É lá que está a nossa visão, amém? É lá que está o nosso Senhor, a nossa espera. O pastor Josivaldo compartilhou conosco que no ano passado o irmão Cleito foi chamado para estar com Jesus. E ele disse, olha, ele era o primeiro a chegar, ele era um homem incrível, ele era um servo. E eu disse assim, a Bíblia diz que há homens que a sua memória são esquecidas, mas esse não será, porque ele deixou um memorial diante de nós. Quando nós lembrarmos de uma referência de servo de Deus, lembraremos da vida dele. E hoje ele glorifica ao Senhor na glória, amém? Então não importa quanto tempo você tem de vida na terra, importa, viva ele com propósito. Faça o que Deus te chamou para fazer. E agora eu quero só finalizar a apresentação falando sobre perdão. A perseguição gera muitas dores e muitas feridas no nosso coração. Mas o evangelho puro e simples ainda diz a mesma coisa para você. Perdoe se você quiser ser perdoado. Não deixe falta de perdão reter o mover de Deus na sua vida. Esses irmãos perseguidos, eles têm que perdoar a 70 vezes 7 que a Bíblia fala. E mesmo assim, eles estão vivos, estão cheios do Espírito Santo. Então não retenha o perdão. Passa mais um. O projeto Noemi com as viúvas foi algo de Deus para a vida delas. Agora elas conseguem ter o próprio suprimento. Passa mais um. E as crianças nesse estado, a gente tem feito o projeto Pai de Multidões para poder mudar essa situação. Pode passar, John. Elas estão recebendo a educação, no final de semana a EBD, as refeições. Passa mais um, John. E principalmente o período de palavra e de oração. Cada um deles tem uma função na igreja, desde pequenininhos. Passa mais um. Aí estão as nossas mídias sociais. Se vocês desejarem conhecer melhor do nosso projeto, depois você pede para o pastor Josivaldo que ele vai passar para você, ou para o John. Pode passar. E aí está o nosso projeto Paz de Multidões. Se você desejar adotar uma dessas crianças, com valor de R$50 mensais, o pastor de vocês é um pai de multidões no nosso projeto. E com certeza o Senhor vos recompensará. Amém?